Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, bom dia, meu amigo, minha amiga de todas as manhãs. Deus abençoe sua vida abundantemente. Hoje é dia de buscar o poder de Deus, é dia de começar bem, sextou, como o costume o pessoal diz assim, ó, sextou, não é assim que o pessoal fala? Sextou então, sextou na presença de Deus, glorificando, exaltando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nome de Jesus. Vamos começar essa programação falando com Ele. Pai, poder de Deus, nesse momento maravilhoso, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós apresentamos o nosso dia diante do Senhor. Nós dizemos agora a tudo que é ruim, você não pode tocar nem na nossa vida, nem nos nossos familiares, na nossa saúde, na nossa vida financeira. Eu não aceito e nem permito nem o mal alcançar ou tocar a minha vida, a minha casa, em nome de Jesus. E você que acredita nisso, diga graças a Deus. Amém? 986757493. E que telefone é esse, pastor? É o WhatsApp. É o lugar onde você manda o seu pedido de oração. Pastor, eu preciso de ajuda, preciso de oração, eu preciso daquele cuidado pastoral, então me coloco à disposição. Pode mandar sua mensagem. Coloca aí, pessoal, no GC bem grande, 986757493. Pastor, quero oração por telefone. Eu não tenho WhatsApp, não tem problema. É o 3212 1151. 3212 1151. Do meu lado já chegou aqui o café. E obrigado. Ô, meu amigo, vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho aí. Prepara o seu café em nome de Jesus. Pastor, o senhor gosta de café, né? Eu gosto quando tem um biscoitinho, um pedaço de queijo, um negócio assim. É bom também. Um ovo mexido. Vocês gostam de ovo mexido? Vocês gostam de ovo mexido? Tem um pessoal gravando aqui. Vocês gostam de ovo mexido? Vocês gostam de ovo frito ou mexido? Tem que ser aquele ovo mexido. Já aconteceu com você de você comer o ai que sobra? Vocês conhecem o ai que sobra? Não conhece? É tudo que sobrou do almoço, do jantar, joga tudo, quebra um ovo dentro, mexe e manda pra dentro. Glória a Deus! Bom dia, povo de Deus! Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Com essa alegria, eu quero te dar, meu irmão, boas notícias em nome de Jesus. Pastor, que boa notícia! Olha o testemunho desses irmãos. Olha o que o nosso Deus fez através da fé. Vamos lá. Bom dia, conta a bênção de Deus aí. A paz do Senhor. A paz. Pastor, era para não ter contado essa bênção quarta-feira, mas eu não tive, falei até para o senhor que eu não estava em condições. Era 2, agora é 3, pastor. Aleluia. A primeira foi uma tosse que eu tinha, que não me aguentava, e eu fui curada aqui no corredor de fogo pela primeira vez. Segunda vez. A senhora tinha... o que a senhora tinha? Uma tosse alérgica. Até isso. o pastor não dava água aqui, que era demais. Sim. Mas eu fui curada. Amém. Deus me curou. A segunda, eu levei aquela carta, peraí. Sim, do trabalho. Carteira de trabalho. Aquele ato de fé. Levei para casa, chamei minha filha, ela estava com 2 anos que estava sem trabalhar, que ela é professora. Ela fez um coisa aí, passou lá no São Gonçalo do Amarante, mas a gente não aconselhou, porque ela tinha que ficar lá, que era longe para ela vir para casa. Sim. Aí não deu certo. Aí ela estava com 2 anos lá, botando currículo, pelejando, e não dava certo. Aí eu peguei a carta e levei. Cheguei lá em casa, chamei ela. Guadalupe, minha filha, preenche isso aqui que a sua mãe vai levar para a igreja. Aí eu trouxe. Quando foi quarta-feira, ela me chamou, mãe. Aí eu trouxe, né? Entreguei tudo. Aí ela me chamou, mãe, dá para a senhora ficar com a Sara, que eu vou para uma entrevista? Olha que bênção. É uma bênção, né? Não, pastor? Glória a Deus, uma bênção grande. Grande. E ela está trabalhando? Não, ela foi para a entrevista. Quando ela chegou à noite, eu perguntei, e aí, minha filha? Na sua área, que ela é professora, ela disse, mamãe, não. Mas eu já vou levar o documento. Diga, se não é, mas Deus já abriu a porta. Não, já abriu a porta. Deus tomou de conta. E a terceira? A terceira. O meu irmão, que veio do interior, veio para um hospital, que eu estava ruim. muito aflita, como o senhor viu, né? Lembro. Pronto. Ele foi transferido. Eu vim para cá sexta-feira. Quando foi sábado, ele foi transferido para outro hospital. Sim. Aí, quando foi ontem, sábado, meu sobrinho ligou
para me dar notícia. Disse, meu filho, como é que está o peidinho? Ele disse, tia, o meu pai dormiu a noite todinha. Estava bem. Glória a Deus. Teve assim uma melhora assim que ninguém esperava. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. É bênção de Deus. É Deus. É 3 bênçãos. 3 bênçãos. A senhora é uma bênção. E a Amém. 4ª bênção é a senhora. Amém. Conta a bênção em nome de Jesus. É o seguinte, eu tinha um problema de saúde, eu sempre ia para o médico, tomava remédio, fazia exame, não dava nada. Mas eu ficava tomando remédio. A senhora tinha uma dor? Era um problema urinário. Sim. Aí o médico disse assim, tome o remédio, tome 7 dias. Eu tomava, depois voltava tudo de novo. Aí eu fiz os exames, deu tudo normal. Tudo normal. Aí ele disse, vou passar esse remédio para a senhora tomar 7 dias. Aí eu guardei a receita. Quando eu receber o dinheiro, eu compro. Aí quando eu recebi o dinheiro, aí eu sentei, fui separar o dinheiro, aí peguei a receita e botei o dinheiro do remédio aqui. Quando eu botei aqui, aí no meu coração disse, você não precisa desse remédio. Coloca esse dinheiro no envelope da primícia. Aí, assim, do nada, eu peguei e botei ali, não questionei nada. Aí botei ali. Depois eu fui almoçar e fiquei pensando, meu Deus, mas como é que pode? Isso é espiritual. Então eu não vou entregar essa primícia no domingo, vou entregar no dia 1º, que é sexta-feira, o dia de reunião. Sim. E aí eu vim e entreguei aqui. Isso foi no dia 8 de abril. E dentro desse dia, eu nunca mais senti nada. Aleluia. A doutora dizia, beba bastante água. Eu tomava muita água e eu sentia. E eu não tomava água e eu sentia. E acabou, eu já fiz teste, bebi muito tempo sem tomar água. E glória a Deus. Foi da primícia. Aleluia. Eu não senti mais nada, desde do mês passado. Vamos aplaudir Jesus. Bom dia. Bom dia, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Meu nome é Wendel. Ontem eu e minha esposa fomos fazer pipoca doce, né, para as crianças, para servir para as crianças. E aí, quem faz a pipoca doce geralmente sou eu. Coloquei ali o óleo, a manteiga, com o açúcar para derreter. Açúcar com chocolate. Fiz a pipoca. Ao virar a vasilha da pipoca, um milho estourou. E o açúcar quente entrou dentro do olho. E na mesma hora eu senti a dor, soltei a panela. Aí botei água, minha esposa olhou e disse que ao redor do meu olho estava já todo preto. Aqui. Isso foi ontem, eu acho que 10 da noite. 10 da noite ontem. E aí a gente foi atrás de um socorro no hospital, mas só que não atendia o meu plano. Então a gente voltou para casa. E aí oramos, né? Vamos ler a Bíblia. Ela disse, amor, deixa que eu leio, tu escuta. Eu disse, não, eu vou ler também. Vou ler um pouquinho aqui, tem a mão no olho que estava doendo. E comecei a ler. E no olho, se você perceber, ficou ainda uma manchinha que caiu dentro do olho, né, da queimadura. E aí, no outro dia, a gente foi para o médico, agora de manhã, no primeiro culto. Quando chegou lá, a doutora olhou, aí disse assim, não, você não tem nada, não, estou vendo daqui. Olho bem limpinho, rapaz, não tem nada aí. No mínimo, você não estava nem enxergando um negócio desse cair no olho, estava todo inflamado, não tem nem perigo, não foi nada. Deixa eu olhar aqui. Ela botou lá o colírio, olhou na máquina e disse assim, vixe, queimou a córnea mesmo. Tem um ferimento aqui que já está sarando. Oh, glória a Deus. Aí disse assim... um ferimento que já está sarando. Glória a Deus. Aí ela disse assim, estranho, que recuperação rápida, nunca vi isso. Aí eu vou passar um colírio aqui para você ficar hidratando e também um remédio. E aí a gente veio... E isso, antes de dormir, nós oramos, né? E a gente orou repreendendo o mal e minha esposa também orou repreendendo toda inflamação, infecção e Deus operou. Quando a gente foi lá, já tinha operado. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez. Sexta-feira é dia de clamar por cura, libertação e restauração completa. Se você precisa de um milagre, uma resposta ou um recomeço, essa é a sua oportunidade. Participe conosco da Sexta-feira de Cura e Libertação.
A palavra de Deus nos mostra em Marcos, capítulo 5, que nem mesmo legiões de demônios poderão resistir ao poder libertador de Jesus. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado, foi totalmente transformado quando teve um encontro com o Senhor. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem está presente para transformar sua vida. Está presente para transformar sua história. As reuniões acontecerão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Será um dia de fé, oração intensa e mover do Espírito. O pastor Isaías Lima estará ministrando com autoridade e unção, crendo que Deus vai agir em cada vida presente. Estamos localizados na Rua Princesa Isabel, número 1103. Venha com fé. Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que você imagina. Sexta-feira de cura e libertação. O seu milagre começa aqui. Glória a Deus, eu estou aqui com a Bíblia, a palavra de Deus na mão. Esse aqui é o manual do bom funcionamento. Eu quero dividir algo com vocês. Desde quarta-feira estou falando sobre descansar no Senhor. Atos capítulo 12, vamos continuar que tem coisa boa lá. Atos capítulo 12, versículo 5. Coloca aí. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha só, nesse momento aqui, o Herodes estava perseguindo a igreja, já tinha matado Paulo à espada, cortou, a cabeça de de Tiago, matou Tiago à espada, e a Bíblia fala que o Pedro foi preso. A Bíblia diz que ele descansa entre 2 soldados, ele estava ali cercado por 16 soldados, para ele ser morto no outro dia, E eu falei ontem que ele descansa. A igreja começa a orar pelo Pedro. A igreja começa a buscar pela vida de Pedro para ver Pedro livre, restaurado, transformado, sair daquela prisão de terror em nome de Jesus. A oração, o sentido da oração é essa. Só que a Bíblia fala no versículo 7, coloca o versículo 7, por favor. Versículo 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 8 agora, a Bíblia diz mais. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Versículo 9, a Bíblia segue dizendo: e saindo o seguia. Então sabia que era real. Então não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Versículo 10 agora, gente. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegando à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Olha aqui para mim, olha que situação. Quando Pedro ele decide descansar, o anjo aparece. Eu quero falar isso para você que está me assistindo agora. Quando você decide descansar em Deus, Deus opera, Deus aparece. E descansar não é desistir, descansar não é abrir mão. Descansar é falar: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio na Tua palavra. Eu confio no Seu cuidado de Pai. E a Bíblia fala que ele descansa e o anjo aparece, conduzindo ele para fora daquela prisão. Os soldados não viram ele. A porta, que era de ferro pesadíssima, abriu por si mesmo. Eu chamo essa de primeira porta automática, e quem inventou foi o próprio Deus. Essa porta se abre sozinha, como aquela do shopping. E ele passa, e a Bíblia diz que teve uma hora que o anjo se apartou dele. Por quê? Porque quando você precisar de um milagre, quando é algo impossível, o anjo de Deus aparece. Quando é você que tem que continuar a caminhada, e você não precisa de uma ajuda divina, aí é com você e você tem que andar na fé
e crendo no poder de Deus. Mas algo curioso acontece a partir desse momento, no versículo 11, eles vão colocar, e eu estou lendo aqui, tá bom? Versículo 11, a Bíblia fala assim, ó, e Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Meu amigo, os judeus se alegravam com a morte daqueles que estavam ali levando a palavra de Deus, falando de Jesus Cristo. Então, toda a maldade que estavam esperando que acontecesse com Pedro, não aconteceu. Talvez você está vivendo exatamente isso. As pessoas esperando de braços cruzados, e pode esperar deitado, pode esperar sentado, que, meu irmão, não vai acontecer não. Porque se você é uma pessoa da fé, se você é uma pessoa de Deus, esses planos dos inimigos vão ser frustrados. A Bíblia fala no versículo 12, eu vou ler com vocês, está bem aqui pertinho. A Bíblia fala assim, ó, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eles estavam orando pelo Pedro. E no versículo 13 a Bíblia fala assim, eu vou ler com vocês aqui, ó, pode cortar aqui isso. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Então a Bíblia fala o seguinte, eles estavam orando pelo Pedro e a resposta da oração bateu a porta. Quero que você entenda isso. A resposta da sua oração está batendo na sua porta e você tem que crer nisso. A Bíblia fala que o Pedro chegou, e a Bíblia diz no versículo 14, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Versículo 15, me espanta como essas pessoas se comportam, né? E disseram-lhe, estás fora de si, você não tem... O que você está falando? Pedro está aí, como é que Pedro está aí na porta? Pedro, numa hora dessa, deve estar morto. E a Bíblia fala, e ela afirmava que assim era. E é aí que está a fé. Você tem que afirmar que assim é a mudança da sua vida, a transformação dentro da sua casa, a libertação. Eu não sou mais escravo desse vício, desse cigarro. Eu não sou mais escravo da bebida. Eu não sou mais escravo da jogatina. Hoje, quantas pessoas estão viciadas neste que chamam, né, de uma maneira popular, do tigrinho, né, de lugares onde a pessoa está perdendo tudo. Diz com fé, eu não tenho mais esse vício. Deus, ele te liberta e te restaura agora. A Bíblia fala no versículo 15, 16 agora, por favor. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E eu vou falar algo para você. Está cheio de gente assim na igreja hoje. Pessoas que oram, mas não creem. Que a resposta da oração pode bater na porta dela, pode bater na porta dele. Pessoas que oram, mas no subconsciente ou no consciente, a pessoa acha que já não tem mais solução para o problema. Mas aqui, nessa programação, eu quero te dizer, tem solução sim, Deus está no controle de tudo, Ele quer operar na sua vida. Se você orou, pode ter certeza, na fidelidade, na comunhão com Deus, desde o primeiro dia que você orou, Deus já tem a resposta para você, em nome de Jesus, tá bom? Vamos agora para testemunho, daqui a pouco eu volto. Fala, serva de Deus, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Qual o nome da irmã? Valderlane. Valderlane, o que Deus fez? Antes de começar a campanha, né, que nós estávamos fazendo na sexta-feira, Sim. eu fiquei doente. Do nada, a minha pressão aumentou, e a minha pressão sempre foi 10/7, 11, e quando começou, eu me acordava, passando mal, tinha que ir correndo para a UPA, tomar medicação. Eu fui umas 3 vezes. Aí, na terceira vez, eu comecei a orar, né, dizer, aleluia, que o Senhor ele já levou sobre si todas as doenças, e comecei a repreender, né? Aí passou. Eu fiquei bem, né? Aí veio com a minha filha. Estava com ela, só eu e ela em casa. E ela foi brincar, que ela gosta de balé. Aí ela foi fazer uma estrela. Aí ela quebrou o braço, né? Aí, mas a gente glorifica o nome do Senhor, porque quando ela quebrou o braço,
apareceu um cisto dentro do osso, Olha né? só. E a gente não sabia que ela não sentia dores, não sentia nada, né? E o Senhor, Ele mostrou, né? Deus é maravilhoso. E eu trouxe aqui o tamanho que já estava afetando o braço dela. Deixa eu mostrar. Mostra aí. Pega aí, pessoal, na câmera aí. Isso. Mostra aí, olha aí, pessoal. Aqui, ó. Onde está marcado, mas aqui. Sim. Aqui, ó. Sim, irmã. Aí não tinha noção nenhuma. Que não tinha, né? Aí constou. E a gente ficou um pouco desesperado. Aí, lá mesmo, no hospital, o médico falou logo com o cirurgião. Aí ele disse que só a consulta era 550, né? Aí a gente veio para casa e, para honra e para a glória do Senhor, apareceu ajuda assim de confiança, né? Pessoas dizendo que a gente leva em tal canto e só o Senhor mesmo, né? Aí eu fui para o Alberto Seiber, só nós e o Senhor, né? Na permissão do Senhor. E quando nós chegamos lá, a atendente não queria nos atender, mas aí o Senhor, né, foi lá na frente e aquebrantou o coração e o médico atendeu ela. Aí o médico disse que ia fazer o tratamento de 6 meses com ela, né? Aí, quando foi para fazer o pontuário, a outra atendente lá disse que não ia fazer. Aí o médico fez uma autorização e nós voltamos para lá de novo. Ela disse que não ia fazer. Aí o médico disse, a gente foi lá de novo, né? Aí o médico disse assim, diga para ela fazer ou vai ser preciso eu ir lá? Aí, irmãos, nós conseguimos, para a honra e para a glória do Senhor, o atendimento, né? E ela está sendo acompanhada, né? E para a glória do Senhor, é um caroço que ele é benigno, mas se não fosse descoberto a tempo, né? Poderia ser algo mais sério. Ia ser algo mais sério, porque já estava tomando uma parte muito grande do braço dela, né? Jesus e nós é conseguimos. Vamos aplaudir Jesus, que é forte, pessoal. É muito forte isso aí, viu? Aleluia. Glória a Deus. Aí veio o meu esposo sentindo uma dor muito forte na barriga. Se levantou em toda a família aí, né? E nas costas, né? A gente foi para o hospital, aí deu uma pedra no rim, tinha saído e estava no uréter. Não tinha passagem, que essa pedra tinha 1,1 centímetro. E a dor? E ele sentindo muita dor, e a gente orando, repreendendo. E ele vinha para as campanhas aqui sentindo muita dor, né? E a gente entregamos nas mãos do Senhor. Quando foi na penúltima campanha, aí o pastor falou assim, tem alguém que vai dar testemunho na próxima sexta, né? E eu só no meu coração. Amém. Eu vou dar meu testemunho para a honra e para a glória do Senhor. E, irmãos, aleluia. E do nada essa dor passou, irmãos. E tudo que vinha acontecendo, né, cessou, né? Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui glorificando. Aleluia. Porque nós entendemos que só Ele mesmo pode todas as coisas, aleluia, né? E se nós, aleluia, estiver buscando verdadeiramente, porque se nós não estiver, aleluia, alicerçado, né, irmãos, na palavra do Senhor, nós podemos, né, baixar nossa guarda e parar, estacionar, né? Mas se nós estiver verdadeiramente na presença do Senhor, entender, aleluia, que Ele sempre está ali no nosso barco, né? Nós vamos vencer. Deixa eu falar com ele aqui agora. Como é que tá, meu irmão? Tô bem, feliz, não tem mais dor nenhuma? Não. Para honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor me curou. A minha mãe disse assim, Rodrigo,
tu não vai marcar a tua cirurgia não? Eu disse, mãe, eu já marquei minha cirurgia. Na sexta-feira eu recebo meu milagre em nome de Jesus, porque o caminho onde eu estou passando é santo, aleluia. E o imundo não passará. E o imundo vai ficar em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Que bonito. Glória a Deus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Bom dia, serva de Deus. Bom dia. A paz do Senhor A Jesus. paz do Senhor. Conta o que Deus fez aí. O ano passado eu estava sentindo muita dor no meu peito aqui, puxando para as costas, né? Aí eu fui para o médico do coração, ele passou um eco, passou o exame da esteira, vários exames. Aí quando eu fui mostrar a ele esse ano, e não estava conseguindo vaga para ele de jeito maneira, a agenda dele não abria para mostrar os exames. Aí eu peguei, consegui amostrar. E ele pegou, olhou, disse que deu uma alteração, que é esse exame que eu estou na mão aqui. Aí, ó. Que deu uma alteração e eu tinha que fazer um cateterismo, com urgência. É uma cirurgia, né? Aí, por fim, eu não conseguia vaga de jeito maneira para marcar esse cateterismo. Aí eu sentindo essa dor. Isso aqui eu fui falar com ele na quarta-feira. Sim. Como foi na sexta-feira, eu fiz a campanha do sal, que eu não aceitava isso na minha vida. De jeito maneira, essa doença. E a dor continuando, e eu repreendendo. Quando foi no domingo, eu passei o dia todo no hospital de Messejana. Cheguei de manhã, e a dor, fiz os exames, e não deu nada. E a dor continuando, e eu com um papel para fazer o exame. Quando foi na segunda-feira, eu me internei às 20 horas na Gonabi ali, naquela PV da Gonabi. E na terça-feira marcaram para eu fazer. Aí tudo bem. Meu marido me acompanhou, aí ele ficou comigo internado. Aí me levaram para a sala de cirurgia. Aí meu marido ficou logo todo se tremer. É importante, olha só, pessoal. O médico falou que ela tinha que fazer um cateterismo. Ficou esse tempo todinho lá. Fiquei 4 dias internada. 4 dias internada. E ela foi para a sala de cirurgia para fazer a cirurgia. E meu marido nervosinho, preocupado, né, e tudo. Aí não deu certo no braço, está até roxo ainda, ó. E foi para a viria. Aí chamaram meu esposo, aí ele perguntou, realmente ela está aqui para quê? Porque ela não tem nenhuma veia entupida e não tem nada no coração. Aí, tem nada. Não. Aí, tudo bem. Deu normal, graças a Deus. Voltei para o leito e a dor continuando. Né? Tá aí, ó. E a dor continuando, né? Aí, esse aqui... Peraí. Ó. Esse daqui
o exame do coração que não deu nada. Fiz o cateterismo, não deu nada, não tinha veio entupido, não tinha nada. E a dor continuando. Eu fiz o exame na terça-feira, eu fiz a cirurgia na terça. E a dor continuando, e orando lá no leito, Senhor, eu não aceito isso, e a dor continuando. Vamos investigar para saber. Fiz mais exame, tiraram o sangue daqui, para ver se era começo de AVC. Tem até os vídeos também. E isso aqui foi a ressonância. Deu normal também. Aleluia. Foi na quinta-feira eu fui liberada. Glória a Deus, Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Gente, olha só. Tá lá o maridão, acompanhou tudo, né, irmão? Ficou nervoso, né, irmão? Aí agora, que situação? Minha esposa tá na fila, tá na sala de cirurgia, e o nosso Deus tirou ela lá da sala de cirurgia, que o coração dela estava perfeito. E glória a Deus por isso. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Sexta-feira é dia de clamar por cura, libertação e restauração completa. Se você precisa de um milagre, uma resposta ou um recomeço, essa é a sua oportunidade. Participe conosco da Sexta-feira de Cura e Libertação. A palavra de Deus nos mostra em Marcos, capítulo 5, que nem mesmo legiões de demônios poderão resistir ao poder libertador de Jesus. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado, foi totalmente transformado quando teve um encontro com o Senhor. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem está presente para transformar sua vida. Está presente para transformar sua história. As reuniões acontecerão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Será um dia de fé, oração intensa e mover do Espírito. O pastor Isaías Lima estará ministrando com autoridade e unção, crendo que Deus vai agir em cada vida presente. Estamos localizados na Rua Princesa Isabel, número 1103. Venha com fé. Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que você imagina. Sexta-feira de cura e libertação. O seu milagre começa aqui. Glória a Deus, que Deus abençoe você. Olha, eu quero fazer uma oração para os patrocinadores do Show da Fé. Você é patrocinador do Show da Fé? Que Deus abençoe sua vida, porque você tem uma grande missão. Exatamente, uma missão linda e poderosa. Através do Show da Fé, mais de 191 países são alcançados pelo poder de Deus, pela unção de Deus, pela palavra de Deus. Pessoas sendo curadas não só fisicamente, mas também da alma, através do ministério do missionário R.R. Soares. Glória a Deus por isso. Através desse ministério nós temos igreja aqui em Fortaleza, em muitos lugares no Ceará, para a honra e glória do Senhor, e você faz parte disso. Pastor, eu sou patrocinador, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Pastor, quero me tornar um patrocinador do Show da Fé. Eles vão colocar agora no GC, mesmo com as imagens do missionário aí, você vai tomar nota. Agora só, olha só o telefone do Rio de Janeiro, 0 operadora 21 41 35 10. Em especial, este telefone é o WhatsApp, então você pode entrar em contato através do WhatsApp. Também tem o de São Paulo, 0 operadora 11 31 81 90 22. Pastor, e o telefone da igreja aqui, a nossa sede em Fortaleza? É 85, né? 3212 1151. Se você quer fazer inscrição pessoalmente, a nossa igreja fica na Rua Princesa Isabel, 1103, no centrão de Fortaleza. Você entrou assim, tá o balcão do patrocinador logo na frente. Procura os nossos pastores, os nossos colaboradores, eles vão tirar todas as dúvidas para você, tá bom? Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te espero hoje na nossa igreja. Hoje, às 19 horas, começa um propósito muito forte. O propósito: diabo, solta o que é meu. Você ouviu o que eu falei agora? Diabo, solta o que é meu. A Bíblia fala que Daniel orou e teve uma força espiritual tentando impedir a resposta dele chegar até Daniel. Mas só que ele perseverou em oração. Nós vamos fazer 21 sextas-feiras, dizendo: diabo, solta o que é meu. Exatamente.
solta a minha vida financeira, solta a minha família, solta meus filhos, solta agora os meus sonhos, até mesmo você que tem algo para receber, exatamente. Você já ganhou na justiça, o dinheiro é seu e até hoje você não recebeu. Você vai orar comigo, tem algo espiritual segurando, meu irmão. Vai dizer, diabo, solta o que é meu. Vai ser 21 sextas-feiras, orando em jejum e oração, mandando todo o mal embora em nome de Jesus. Nós também vamos orar contra, vai ter a bandeira do estado do Ceará. Coloca para mim a bandeira do estado do Ceará, isso. Exatamente. Nós vamos orar pelo nosso estado, viu? Por quê, pastor? Porque no nosso estado está crescendo demais. Está crescendo demais o ocultismo, a bruxaria. Pessoas se dedicando a entidades, demônios, para ganhar eleição. Exatamente. Pessoas que entram, meu irmão, na parte oculta do espiritismo para pedir forças a entidades malignas. Nós vamos orar aqui. No estado do Ceará está crescendo demais. Meu irmão, lá no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, aumentou demais. Você viu as tragédias que teve. Nós vamos orar contra toda ação do mal. Tá aí, ó. Cemitério para demônio, para tudo que não presta. Olha aqui para mim, traz aqui para mim. Eu quero, em nome de Jesus, que você venha para que possamos orar e desfazer toda a obra do diabo. Eu quero você aqui comigo, orando e jejuando aqui na nossa igreja, mandando todo o mal embora. Agora, nesta sexta-feira, às 19 horas, em nome de Jesus. Vem na unção, vem no poder de Deus, vem, meu irmão, no jejum, porque eu tenho certeza. Diabo, solta o que é meu. Sexta-feira é dia de clamar por cura, libertação e restauração completa. Se você precisa de um milagre, uma resposta ou um recomeço, essa é a sua oportunidade. Participe conosco da Sexta-feira de Cura e Libertação. A palavra de Deus nos mostra em Marcos, capítulo 5, que nem mesmo legiões de demônios poderão resistir ao poder libertador de Jesus. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado, foi totalmente transformado quando teve um encontro com o Senhor. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem está presente para transformar sua vida. Está presente para transformar sua história. As reuniões acontecerão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Será um dia de fé, oração intensa e mover do Espírito. O pastor Isaías Lima estará ministrando com autoridade e unção, crendo que Deus vai agir em cada vida presente. Estamos localizados na Rua Princesa Isabel, número 1103. Venha com fé. Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que você imagina. Sexta-feira de cura e libertação. O seu milagre começa aqui. Você sabe, meu irmão, o Deus que você serve, e Ele é vitorioso. Então não recue. A maioria vai falar assim, ó, desiste. Eu, se fosse, quem já viu essa frase? Eu, se fosse você, eu já tinha desistido. Quem já ouviu isso? Se você, meu irmão, ouvir isso aí, você vai caminhar em passos largos para a tua derrota. Porque eu não abro mão do Deus Todo-Poderoso. Está aqui o Davi, olha só. O Davi é um negócio muito... É muito interessante eu ver a história do Davi. Porque o Davi, você vê que ele não é influenciado por ninguém. Ele cuidava das ovelhas do pai. Lembra disso? Olha só, não deixa não. Pastor, estou preocupado. Estou pensando em alguém, tem alguém que está até lá em casa, está doentinho. E não, vem para a palavra que Deus vai te abençoar, tá bom? Enquanto você está ouvindo a palavra, dando agora ouvido a ela, Deus está curando aquela pessoa em nome de Jesus. Então vem para cá, olha aqui. Então presta atenção. Aí você vê o Davi lá cuidando das ovelhas, ninguém dava nada por ele. O improvável de tudo. Quando ele chega, ele já está com a unção de Deus. Você já tem a unção de Deus para vencer. Quando ele chega naquele lugar, aqui no Ceará, para levar merenda para os irmãos e para o capitão, não é assim? Aqui é merenda. Levar merenda, lanche. Meu amigo, ele ouve
Essas pessoas falando só negativamente. E isso incomoda ele. Olha, pastor, você tem que estar incomodado sim com certas coisas na sua vida, com aquilo que é errado. Se você não está se acomodando, não está mais se incomodando, melhor dizendo, com a situação, você está se acostumando com ela, você está se juntando a ela. Quem está entendendo? Então, pastor, eu tenho que me incomodar, porque só assim a mudança vai acontecer. Não escuta. Eu coloquei aqui, né? Quem nunca venceu o gigante, ele sempre tem a palavra na boca dele assim, não tem como, não dá. Quem já venceu um gigante? Quem já venceu um grande gigante na tua vida? Então você já sabe os caminhos da pedra já. Sabe ou não sabe? Você sabe que é confiar em Deus, continuar na presença dEle. Andar na presença do Senhor. Viver, meu irmão, na unção. A segunda lição está aqui, ó. Lá pula agora para o versículo 14, 15. Nós vamos ler o 14, 15 e 16. 14, ó. E Davi era o menor. Davi era quem? O menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. O que é isso aqui? Quando Abner foi lá na casa de Jessé para escolher os soldados, só escolheu, dos filhos de Jessé, só escolheu 3. Estou falando de soldados, tá bom? Estou falando da unção. Estou falando de soldados. Irmão, o Davi nem, tadinho. Davi não tem capacidade nenhuma. É um garoto. É uma pessoa, mas de todos os soldados, uma coisa que nenhum soldado tinha, e só Davi tinha. O que o Davi tinha? Que nenhum soldado tinha. Deus, unção. Mas outra coisa, para você vencer um gigante, você tem que ter um negócio chamado exatamente. Coragem. Cara dura. Coragem. Você tem coragem? Você tem coragem? Irmão, quem está disposto para vencer, você tem que ter coragem. Porque todo mundo se tremia. É ou não é verdade? Também os irmãos dele. Coragem. Irmão, se é para vencer na vida financeira, você precisa ter coragem. Ah, pastor, mas eu já usei a coragem demais. E olha, não funcionou na minha vida. Quem foi que inventou a lâmpada? Quem foi? Thomas Edison, né? Não é isso? Você sabe quantas vezes ele tentou fazer a lâmpada? Eu vou falar para vocês. 1000 vezes. Se fosse muito, tem que ter coragem para insistir, não é verdade? Se fosse muitos de nós, já tinham o quê? Desistido. Imagina, você tenta fazer um negócio, aí vai dar certo. Rapaz, eu já tentei. Tem gente que na 10ª vez, não aguento mais, desliga aqui, liga de novo. Na 10ª vez, não aguento mais não. Não é possível. Não dá. Olha aí. Tentou quantas vezes? 20 vezes, pastor. Eu já orei 20. Pastor, eu já tentei vencer essa situação já 500 vezes. Então, vai mais 500. Porque quem é corajoso e tem certeza da vitória, não importa quantas vezes você insiste, vai acontecer sim. O milagre vai acontecer. Você vai, meu irmão, se aperfeiçoando. Você não pode ser tímido, você tem que ser corajoso. A Bíblia fala assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu em Belém. Aí no versículo 16 diz assim, ó: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então ele ia de manhã e à tarde. Ele se apresentou 40 dias. Quantas vezes o filisteu ia para afrontar o povo de Deus? Quantas vezes ele foi? 80 vezes. Então você vai observar também que o teu gigante, ele também insiste em te afrontar e te amedrontar. Quem entendeu isso aqui? Ele também, todo dia, ele vai levantar de manhã, ele vai à tarde, vai falar assim: eu estou aqui, você não tem como me vencer.
Eu estou aqui e não tem como, não vai, para te manter no medo, na prisão, para te manter covarde. A fé exige, pessoal, uma postura de valentia, de postura. Eu não estou falando de ser bravo, de ficar gritando. Tem gente que acha que assim, pastor, eu tenho que ser valente, né? Aí vem para a igreja, tá amarrado. Aí você vai ficar dando soco da sua mão aí não sei quanto tempo. E não vai mudar absolutamente nada. Eu estou na fé. E as coisas andando de mal a pior. Ser valente é fazer aquilo que é necessário fazer para mudar a tua vida. E a maioria das pessoas sabe o que tem que fazer e não faz. Então, o próximo passo aqui, a segunda lição, Davi ele não foi selecionado para ser um soldado. Mas isso não fez diferença nenhuma. Às vezes você, pessoal, não é escolhido. As pessoas não vê você como uma opção para vencer. Não vê você olha para você e fala assim, não, essa aí não tem jeito. Mas, irmãos, presta atenção. A capacidade vem do Senhor. Se dependesse da opinião das pessoas para eu me tornar pastor, estou falando de mim, eu não estaria aqui. Eu lembro no dia que eu estava com amigos, obreiros. Até hoje eu sou um obreiro da obra de Deus, né? Faço a obra de Deus, mas hoje eu tenho uma responsabilidade maior. Amém? Deus confiou na minha mão a responsabilidade maior. Mas eu era obreiro, a gente saía, meu irmão, acabava o culto, vamos lá, só jovem, só obreiro jovem. Até hoje eu sou, mas era mais um pouquinho. Mas saía, vamos lá, vamos comer uma pizza, vamos comer um x-tudo. Sabe o que é x-tudo? Quem sabe o que é? X-tudo, né? Aquele que vem tudo mesmo, meu irmão. É ovo, carne, salada, tomate, macarrão, cheiro verde. Isso tem tudo, né? E aí a gente comia, aí teve uma hora que a gente estava lá conversando, batendo um papo legal. Daqui a pouco eu falei, gente, eu vou ser pastor. Um quase que morreu engasgado. Fez Você, pastor? Eu falei, não, você. Deus já falou no meu coração, você. Vou largar tudo, você, pastor. Irmão, eu fiquei constrangido com o lanche na mão. Falava assim, meu, não é possível. E eu ficar com aquele sorriso amarelo sem graça. Eu não queria ficar, assim ou não, trazer desconforto a ninguém. A piada, o motivo da piada foi a minha declaração de me tornar um pastor. E aquelas pessoas que julgavam ser meus amigos disseram que aquilo ali era impossível acontecer. Eu tenho 19 anos de pastor, estou caminhando para 19 anos de pastor. E olha, e eu vou falar para você, e é um gigante atrás, você tem que derrubar um gigante atrás do outro. É um gigante atrás do outro. Você não pode desistir. Você tem que ser valente. Pastor, mas eu não tenho capacidade. Não importa. Capacidade vem do Senhor. Quem vai derrubar o gigante não é a força do seu braço. Nunca vai ser. Vai ser Deus potencializando aquilo que você tem. Você ouviu o que eu falei? Porque para derrubar o gigante, na hora que o Davi lança aquela pedra, né, com a funda, quem é que potencializa aquela pedra? É Deus, ó. Vum! Pá! Bateu no lugar certo, o bichão caiu. Aquela dificuldade caiu. É o que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Você tem que crer assim, confiar assim. Em nome de Jesus, pastor, mas as pessoas não me olham, pastor, como capaz. Não importa, como eu falei, a maioria das pessoas não estão nem aí para você. Você tendo uma noção disso, você começa a correr atrás. Você começa sabendo que, meu irmão, a opinião das pessoas não vai mudar absolutamente nada da sua vida, você vai correr atrás. E o único que agora está do teu lado agora é o que te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. É o que está fazendo você assistir agora essa programação. E agora, Deus, em nome de Jesus, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou agora enfrentar o meu gigante. Qual é o teu gigante particular? Qual é? Pastor, eu estou observando que o meu maior gigante não é as perseguições de fora. Não, pastor, sabe quem é que estava me impedindo de vencer? Não é outro senão eu mesmo.
Tem um diabo que trabalha, bramando como leão, né? Buscando a quem possa tragar. Ele fica ao teu derredor. Mas sabe o que, pastor? Eu estou pensando aqui, parando para pensar, o meu maior gigante sou eu que estou desenhando ele, construindo ele, maior que o Deus que eu sirvo. Ih, irmão, para, em nome de Jesus. É por isso que você tem que estar na palavra. Se você é uma pessoa assim, você precisa mudar rapidamente. Eu quero ler com você agora o versículo 28 e o versículo 29. Nós vamos tirar uma lição aqui. Você tem que aprender a lidar com as críticas. Diga assim comigo, ó, eu preciso aprender a lidar com as críticas. Presta atenção. Quando você está indo em direção para derrubar o seu gigante, vai ter crítica. Vai ter palavra negativa. E vai estar muito perto de você, mais do que você imagina. O versículo 28 diz assim, ó. E ouvindo quem? Eliabe é quem? Irmão de Davi. Seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse, por que descestes aqui? Agora, olha só os questionamentos, ó. E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Agora, olha agora a ofensa, olha a ofensa agora, direta. Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração. Você é mau, Davi. Você é mau. As críticas, às vezes, tem vários tipos de crítica. Às vezes, as pessoas te criticam para dar um toque para você. Fala assim, ó, cuidado, não é assim? O que você fez foi errado. Até com respeito. Ó, abre os olhos para você não errar aí. Eu já vi gente... Então, tudo bem. A gente aceita, não aceita? Ouve, analisa, é ou não é verdade? Sim ou não? Mas tem várias críticas. Às vezes é uma para te moldar, mas a maioria das vezes é para te silenciar. Ele começa a falar assim, cadê? Você é um irresponsável. Ele mostra para o Davi que o Davi é um irresponsável. Não, o Davi está indo lá por quê? Porque o pai mandou. Ou não? Ele não está levando lá merenda para o capitão e também para os outros porque o pai mandou? Foi ou não foi? Ele não saiu, ele não está na desobediência. Só que quando ele chega naquele lugar, ele se incomoda profundamente com alguém que ele diz assim, que é um incircunciso. Em outras palavras, quem é este que não tem a marca de Deus nele? Porque a circuncisão naquele tempo mostrava quem tinha a marca de Deus. Quem é esse que não tem a marca de Deus, que está ofendendo tão fortemente a Deus, ofendendo o povo de Deus, né? Indo contra aquele que tudo pode fazer, tudo pode realizar. Isso incomoda ele. E o Davi está ouvindo. Como é que pode? O Davi está espantado com a postura daqueles soldados diante do problema. O Davi está espantado com a postura daqueles homens diante do Golias. Ele está falando, gente, como é que pode? Não é possível. Não tem como. Não é possível que eles se comportem dessa forma. Ajam dessa maneira. Aí a Bíblia fala no versículo 29. Coloca o versículo 29. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura há razão para isso? Na hora que o irmão começou a encher a paciência dele, né? Ele falou assim, vem cá, o que eu fiz para você? Por que essa perseguição? Você já se perguntou às vezes, por que a perseguição das pessoas? E não se espante, que às vezes é uma perseguição de uma pessoa muito perto de você. Você ouviu ou não? É um irmão, aqui é um irmão. Versículo 30 diz assim, coloca o 30. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Meu irmão, olha aqui, pastor, em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou falar. Ele desvia, você tem que aprender a lidar com crítica. Sempre vai ter alguém te criticando. Quem já foi criticado? Quem já foi? E se eu falar para... Olha a notícia boa que eu vou dar para você. Você vai ser de novo.
você vai ser de novo. Você vai ser criticado de novo. E de novo. E de novo. Vai sempre vai ter uma crítica. As pessoas vão perseguir. Se você não aprender a lidar com crítica, você não vai conseguir derrubar o seu gigante. Escuta o que eu estou falando. Eu já fui criticado, você já foi também. Nessa caminhada inteira é só crítica. Você vai para a internet, crítica. Você prega da palavra de Deus, crítica. Você ensina o povo. O caminho, a verdade, a vida, tem crítica hoje. Você é uma pessoa posicionada, você é uma pessoa criticada. Então, para derrubar o seu gigante, olha para mim aqui, dentro dos meus olhos. Aprenda essas 3 lições. Quem entendeu, diga amém. Eu estou com um gigante para derrubar. Quem tem um gigantinho para derrubar? Pastor, eu tenho um gigantezinho para derrubar. Quem tem? Ele é maior que o teu Deus? Nunca vai ser. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, eu quero orar por você agora, lembrando que hoje, às 7 horas da noite, Diabo, solta o que é meu. Esse é o nome da campanha de 21 sextas-feiras. Você vai participar e aquilo que está preso vai soltar. Aquilo que está impedindo de você, meu irmão, ser vitorioso, ser abençoado, vai largar da tua vida, do teu corpo, da tua mente, em nome de Jesus. Pai, eu consagro esta água com teu poder e unção. E quando essa pessoa beber dessa água, toda ação do inferno, tudo que não presta, tudo que não é seu, vai cair por terra da vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro essa pessoa curada, liberta, sarada pelo teu poder. Beba da água agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Eu te espero aqui hoje às 7 horas da noite, às 19 horas. Vem que nós vamos fazer oração para mandar todo o mal embora. Em nome de Jesus. Te espero hoje. Sexta-feira é dia de clamar por cura, libertação e restauração completa. Se você precisa de um milagre, uma resposta ou um recomeço, essa é a sua oportunidade. Participe conosco da Sexta-feira de Cura e Libertação. A palavra de Deus nos mostra em Marcos, capítulo 5, que nem mesmo legiões de demônios poderão resistir ao poder libertador de Jesus. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado, foi totalmente transformado quando teve um encontro com o Senhor. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem está presente para transformar sua vida. Está presente para transformar sua história.
As reuniões acontecerão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Será um dia de fé, oração intensa e mover do Espírito. O pastor Isaías Lima estará ministrando com autoridade e unção, crendo que Deus vai agir em cada vida presente. Estamos localizados na Rua Princesa Isabel, número 1103. Venha com fé. Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que você imagina. Sexta-feira de cura e libertação. O seu milagre começa aqui.